Graça e paz, irmãos, estamos iniciando mais um momento de louvor e adoração a Deus. E nesse momento vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no Salmo de número 8. Salmo 8, leremos o Salmo inteiro, tá? Diz assim a palavra de Deus. Ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Desse-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor nosso, Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Essa é uma palavra que exalta a criação, né? A criação do homem, né? Pela parte de Deus, e todas as coisas, né, que foram criadas. As obras que o Senhor fez foram feitas de modo perfeito e são magníficas. E olhando para essas obras, nós temos motivo suficiente para adorar a Deus, para louvar o Senhor, para reconhecer que Ele é Criador, e não só criou, mas que Ele governa e sustenta todas as coisas, providenciando aquilo que nós precisamos e aquilo que a própria natureza precisa para ainda hoje existir. Então vamos nesse momento orar ao nosso Deus, agradecendo e engrandecendo o seu nome, louvando a Ele por tudo que Ele fez. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade valiosa, Pai, de louvar e engrandecer o seu nome. Nos ajude a olhar para a sua criação e sermos gratos, porque o Senhor nos sustenta também através dela, porque o Senhor, mesmo em meio ao pecado do homem, ao maltrato do homem para com a sua criação, o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, o Senhor providencia ainda aquilo que nós precisamos, Pai querido. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, e que a gente seja grato todos os dias da nossa vida por isso, mesmo nos dias mais difíceis, que o seu nome seja exaltado através de nós, Pai querido. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um da Igreja Presbiteriana Peniel, Pai querido, tem sustentado cada irmão, e somos gratos por isso, porque o Senhor é um Deus que deve ser louvado por tudo que fez, e porque o Senhor a cada dia demonstra o seu poder na nossa vida. Aceita, Pai querido, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos num momento de contrição. Vou estar fazendo a leitura de 2 versículos para estarmos orando, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados e falhas que cometemos ao Senhor nessa semana. Miqueias, capítulo de número 7, versículo 18 e 19, que diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Amados, essa semana, em meio ao meu devocional que eu faço a caminho do meu trabalho, estive lendo algo que queria compartilhar com os irmãos, referente ao pecado. Que diz assim o texto, de que os amados irmãos prestem atenção. O pecado é sério e precisa ser resolvido.
Deus está sempre disposto a resolver o assunto. Ele tem prazer na misericórdia e se alegra com o perdão. Existe somente 2 lugares onde Deus lida com o nosso pecado. Um é o inferno e o outro é o Calvário. Você terá o seu pecado resolvido na cruz do Calvário, aonde existe perdão, ou no inferno, aonde o seu pecado receberá eternamente o juízo da ira de um santo. Então, meus amados, essa é uma oportunidade de estarmos aquebrantando o nosso coração e pedindo perdão ao Senhor por tudo que fizemos, que veio a entristecer o Espírito Santo, porque estamos debaixo da ira vindoura. Mas pela graça e a misericórdia do Senhor, podemos hoje orar e pedir perdão ao Senhor. Oremos a Deus. Senhor Deus, Pai, em Tua presença me coloco juntamente com a Tua amada igreja, Senhor, te pedindo perdão por aquilo que veio ao nosso coração, ó Pai, não fizemos, mas sabemos que pecamos contra Ti. Ó Senhor, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor de arrependimento, que nesse momento nós viemos a se apresentar a Ti com o coração aquebrantado, ó Pai. Perdoa, Senhor, a Sua amada igreja, que neste momento, Pai, muitos vêm caindo. Perdoa-nos, ó Senhor, por tantas falhas, ó Pai. Mas que a Tua graça, a Tua misericórdia possa estar restaurando cada um dos irmãos, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa pegar o pecado da Tua igreja e lançar no mar do esquecimento, ó Deus. Senhor, purifica os nossos corações, ó Pai, porque o nosso coração é mau. Precisamos do Teu Espírito Santo, ó Pai. Livra-nos, ó Senhor, de todo mal. Livra-nos, ó Senhor, de pecar com os nossos lábios contra Ti. Livra-nos, ó Pai, de pecar com o nosso coração contra o Teu Espírito, ó Pai. Que Teu Espírito Santo seja o nosso intercessor nessa noite. Que a nossa oração possa chegar a Ti, ó Pai. Perdoa-nos, ó Senhor, aonde falhamos como igreja, aonde falhamos como servo e como cristão. Que o Senhor nos ajude a caminhar contigo, ó Pai, que somos totalmente dependentes de Ti. Essa é a oração que faço, juntamente com a Tua amada igreja, a Tua noiva, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Damos continuidade ao culto. Deus seja louvado. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor.
Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor.
Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A graça e a paz do Senhor nosso Deus, amado irmão da Igreja Presbiteriana Peniel. Aqui é o seminarista Ian e hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus a partir da porção que está em 2º livro das Crônicas, capítulo 30, do verso 1 ao verso 27. Então abra a Bíblia comigo, 2º das Crônicas, capítulo 30. 2º livro das Crônicas, capítulo 30, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus acerca da celebração da Páscoa pelo rei Ezequias. Acompanhe comigo o verso 1. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em números suficientes, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá,
segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que se levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não se desviará de vós o rosto, se vos converterdes a eles. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Assés, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que haviam em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiam sangue, tomando das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se sentiam santificados, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor, de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que se revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. E comeram por 7 dias as ofertas da festa. Trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato o fizeram com júbilo. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas para sacrifício. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida, e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Irmãos, existe um momento nas Escrituras que Jesus conta a parábola do grande banquete. A parábola do grande banquete é uma parábola bem conhecida na palavra de Deus. Um rei decide convidar os seus para uma grande festa, uma festa que tinha muita comida. Está registrado, por exemplo, em Lucas capítulo 14, quando no verso 16 a palavra nos diz: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se.
Porém, depois de um tempo, o texto diz para aqueles que convidavam, os que iam participar da grande ceia, que saíssem pelos caminhos e atalhos e chamando todos. E o propósito era muito claro: para que a casa fique cheia. Para que fique cheia a minha casa. É assim que aquele grande rei queria que o banquete, que a ceia acontecesse, conforme a parábola de Lucas 14. Irmãos, a Páscoa também era um grande banquete. Aqui em Lucas 14, um rei convidou súditos seus para participarem daquela reunião. Na Páscoa, o rei Ezequias também convida os seus súditos para participar daquela reunião familiar, que era a Páscoa, mas que aqui ganhou proporções de uma festa de uma grande família, a família nacional de Israel. Depois de muitos conflitos com os assírios, o que Ezequias queria era a unificação de Israel por meio da adoração ao Redentor. Ele queria que todas as tribos estivessem unidas, celebrando aquilo que era o ponto de união e concordância que eles tinham. Ou seja, fomos redimidos pelo Deus Todo-Poderoso. Esse é o sentido da Páscoa. Essa é a intenção de Ezequias ao fazer aquele convite. Irmãos, é importante, antes de entrarmos propriamente na exposição desse texto, apresentarmos alguns dados históricos para entender melhor esse texto. A Páscoa celebrava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, de modo que era como que uma oração nacional. Por esse motivo, Ezequias convida todo o povo, tanto de Judá, Reino do Sul, quanto de Israel, que mais tarde fica conhecido como Samaria, ou os samaritanos. Todo o povo estava convidado a participar daquela grande celebração, aquela grande festa lá em Jerusalém. A lei de Moisés previa a possibilidade da Páscoa ser comemorada no segundo mês, como de fato o texto narra isso para nós. Está lá em Números capítulo 9. Ezequias aproveitou essa oportunidade que existia. Então veja o que diz, por exemplo, o verso de número 3 do nosso texto. Diz assim: porquanto não puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara em Jerusalém. Algo havia impedido aquela celebração cultica. Eles não puderam se reunir para adorar a Deus. Algo havia impedido. Não significa que eles não estavam adorando a Deus. Eles adoravam a Deus através das suas vidas. Mas a adoração em Jerusalém, a adoração pessoal, ela havia sido impossibilitada. E Ezequias aproveitou que havia uma previsão na lei de Moisés para que a celebração fosse feita no segundo mês e não no primeiro mês. Números capítulo 9 diz claramente: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebração com pães asmos e ervas amargas a comerão. Ezequias então espera a chegada do povo do norte para só então celebrar a Páscoa com o povo unido em Jerusalém. O desastre da queda de Samaria provavelmente causou uma reforma interna em Israel que simpatizava com as políticas de Ezequias e sua tentativa de reunir a nação na adoração em Jerusalém. Refugiados do norte, sem dúvida, fugiram para Judá após a conquista da Assíria. Era um povo irmão que estava ali, apesar dos conflitos passados que haviam existido entre essas duas nações. A Páscoa era um forte elemento do passado que servia para reunificar aquelas nações, agora enfraquecidas pelos estrangeiros assírios. Houve 3 grandes festas no calendário hebraico que pediam peregrinação a Jerusalém. Durante essas festas, o número de peregrinos em Jerusalém lotava a cidade. Não havia muita peregrinação no antigo Oriente Próximo, porque a maior parte da adoração em outras religiões aconteciam em santuários locais de divindades patronais. Cada tribo tinha sua divindade específica, o que se assemelha muito aos padroeiros locais
da religião papista romanista. Mas voltando à questão da Páscoa, observe esses números para entender o tamanho daquela festa. O verso 24 diz assim: Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas para sacrifícios, e os príncipes 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes santificaram em grande número. Houve um rei na Síria que deu uma festa de dedicação ao seu palácio no ano de 1879 a.C., um século e meio antes da festa da Páscoa do rei Ezequias. Ele forneceu 5.000 ovelhas, 1.000 cordeiros e gado, 500 veados, 500 gazelas, 34.000 aves e 10.000 peixes. Provavelmente, essa grande festa na Síria ficou conhecida por todo o povo de Israel, que agora também celebra em grande número. Não um rei humano, como no caso dos assírios, mas ao rei Yahvé, que os libertou do Egito. Eles não estavam adorando Ezequias, eles estavam adorando a Yahvé. Hoje, irmãos, nós vamos ver o que esse texto de 2º livro das Crônicas, capítulo 30, nos ensina sobre como devemos nos preparar para a adoração. Como foi a celebração da Páscoa em Jerusalém no reinado de Ezequias. E o que esse grande banquete da Páscoa nos ensina sobre a adoração pública que eu presto ao Senhor. Portanto, hoje pregaremos no seguinte tema: o restabelecimento da adoração, uma convocação dos quebrantados e uma adoração dos consagrados. O restabelecimento da adoração, uma convocação aos quebrantados e uma adoração dos consagrados. Vejamos a primeira parte do nosso texto, que vai do verso 1 até o verso 12, uma convocação aos quebrantados. A estrutura dessa primeira parte é muito simples. Volte seus olhos para o texto. Do verso 1 até o verso 5, nós temos o convite propriamente. No versículo 1, o assunto do convite é apresentado. Ezequias convida o povo para celebrar a Páscoa em Jerusalém. No verso 2, a data está ali clara. A Páscoa será no meio da primavera, um mês mais tarde do que o normal. No verso 5, nós temos para quem é aquele convite. O convite é feito a todo Israel, de Dan a Berseba, ou seja, do extremo sul ao extremo norte. Do verso 6 até o verso 9 do nosso texto, nós temos um lembrete. Que lembrete é esse? Ezequias promete que se Israel se voltar ao Senhor, Deus se voltará a Israel. Irmãos, é interessante que essa afirmação de Ezequias, nós veremos isso com mais detalhes, que está entre o verso 6 e o verso 9, é um lembrete de algo que Deus já havia falado ao seu povo. E nos versos 10, 11 e 12, nós temos a reação do povo de Deus. Alguns zombam e rejeitam aquele convite, outros humildemente aceitam o convite. É assim que se dá a convocação dos quebrantados. Então, vejamos primeiro a exposição do convite, o verso 1 até o verso 5. Lembre-se que depois que os assírios conquistaram Israel, então não havia mais nenhum rei israelense para impor a separação de Judá. Isso permitiu que Ezequias convidasse todos os cidadãos de Judá e Israel para virem a Jerusalém e participar da Páscoa que ele planejava. Berseba era uma cidade que ficava no sul do Reino do Sul. Dan ficava no norte do Reino do Norte. Então, o convite era para todas as cidades do Reino do Sul e do Reino do Norte. O povo estava destruído, irmãos, triste, desanimados. Muitos nem acreditavam mais no Deus de Israel, perderam de fato completamente a fé. O convite, que está do verso 6 até o verso 12, era para que as pessoas do Reino do Norte venham a Jerusalém para que a Páscoa seja celebrada. Esse convite para que eles venham para a Páscoa expressou a graciosa vontade de Deus de estender a misericórdia àqueles
que se arrependem e retornam. A carta de Ezequias contém 8 exortações muito pertinentes àqueles que estavam sendo convidados à adoração, que estavam sendo convidados a se voltar ao Senhor Deus. Essas exortações podem ser divididas da seguinte maneira. Primeiro, nós temos aí algumas que trazem o princípio de direção. Verso 6 diz: voltai-vos ao Senhor. É um princípio de direção. No verso 7, a parte A, o texto traz 2 exigências negativas, 7 e 8. Não sejais como os vossos pais, não endureçais o coração. E logo depois 3 exigências positivas. Confiai-vos, vinde e servi. Eles precisavam confiar no Senhor. Confiar de que ir a Jerusalém e adorar a Deus era o correto a fazer. Eles precisavam ir. Eles precisavam ir. E precisavam servir a Deus. E por último, nós temos o princípio de direção, fechando aí essas exortações, esses imperativos da carta de Ezequias. Então, primeiro tem voltai-vos, exigências negativas, exigências positivas e um princípio de direção. Se vos converterdes, se vós vos converterdes, e depois se vos converterdes, ambos no verso 9. Essa convocação de Ezequias encontra muita gente endurecida, imunda, pecadora, porém muita gente que precisava se reconciliar com o Deus da aliança. Perceba os termos da aliança no verso 9. Primeiro, Senhor Yahvé, o nome da aliança. Ele usa ali o nome pactual de Deus, o nome pelo qual Deus se revelou ao seu povo no deserto. Depois, o texto fala que ele é misericordioso e compassivo. Esses 2 atributos divinos, de uma maneira especial, irmãos, eles estão intimamente relacionados à aliança de Deus. O Salmo 103, verso 8, diz que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Salmo 116 diz que compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso. Joel, capítulo 2, o profeta, no verso 13, diz: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O texto diz que Deus também, uma das características dele, é que Ele não desviará de vós o rosto. A ideia é de que a face do Senhor é abençoadora. Lembram como Jacó chamou o lugar onde Deus abençoou? Porque viu a Deus face a face? Peniel. Peniel significa a face de Deus. A ideia, irmãos, é que se Deus se voltar o rosto para nós, nós seremos abençoados. É assim que a bênção araônica era dada. Números capítulo 6. Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O rosto, a face de Deus, indicava a presença abençoadora do Senhor. Por último, em 2 Crônicas, capítulo 7, está registrada a aliança do Senhor com Salomão. Os termos eram: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Ezequias sabia disso e diz no verso 9: se vos converterdes ao Senhor, se vos converterdes a Ele. Ezequias exorta o povo à obediência em termos de aliança. Porém, a aliança também tem exortações ao temor. O verso 7 e o início do verso 8 nos ensina que Deus disciplina quem ama. E a disciplina dele serve de exemplo. A disciplina, irmãos, tem como propósito a restauração. Quando alguém é disciplinado na igreja, aquilo precisa ser usado para exortar aos demais.
para que os demais temam ao Senhor e não queiram o juízo do Senhor, mas se arrependam dos pecados. Quero que entendam que a disciplina está diretamente ligado à aliança. Deus disciplina aqueles que são da aliança. Esse é o grande argumento de Ezequias. Antes de irmos para a segunda seção do texto, do verso 13 ao verso 27, eu quero que você pense um pouco. Já conseguiu se identificar nesse texto? Você consegue perceber a semelhança do que estamos vivendo com a semelhança do que esse texto tem narrado? O povo estava sofrendo, havia algo estrangeiro que estava ali trazendo desgraça àquele povo. O povo não pudera se reunir para adorar a Deus, assim como a igreja hoje não pôde se reunir para adorar a Deus. A razão da impossibilidade da reunião aqui no nosso texto é porque o povo ainda não havia se purificado. Irmãos, em meio a essa quantidade de coisas que nós temos vivido, não é possível nós não considerarmos a atuação de Deus com relação à sua igreja. Não é possível nós não percebermos que Deus tem agido no nosso meio, que Deus tem buscado a purificação da igreja, que Deus tem buscado adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e que fazem isso em santidade de vida. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, sonda o teu coração. Primeiro, pensa se você de fato está na aliança, se você de fato fez uma aliança com o Senhor Deus, e você é parte dessa aliança, e você adora a Deus como povo do Senhor. Depois pensa onde foi que você caiu, onde foi que você errou, o que precisa ser consertado, o que precisa ser mudado dentro de você. E se volte para o Senhor nosso Deus. Bem, uma vez que nós vimos aí a convocação dos quebrantados, vejamos agora a segunda parte, que fala sobre esse restabelecimento da adoração pública a Deus, se referindo à adoração dos consagrados, do verso 13 ao verso 27. Observe como é a estrutura dessa segunda parte. Volte seus olhos para o texto comigo. Verso 13 e 14 fala sobre um reavivamento. Algo que aconteceu ali extraordinariamente. Os versos 15 a 20 fala sobre a regularização. E 21 a 27 sobre o regozijo. Assim se dá a adoração dos consagrados a partir desses 3 R's. O reavivamento, a regularização e o regozijo. No reavivamento, nós aprendemos que o povo se reúne em Jerusalém para a Páscoa e destrói os altares pagãos. O reavivamento passa por uma transformação no proceder religioso e no modo de adorar das pessoas, no modo como aquela adoração era feita. A regularização nos ensina que muitas pessoas estão cerimonialmente sujas, impuras. E Ezequias ora pelo perdão deles, para que possam então participar da Páscoa. Eles não haviam cumprido o termo da aliança. Eles não haviam cumprido as prescrições litúrgicas para se comportar corretamente diante de Deus. No regozijo, a última parte do texto, nós aprendemos que o povo celebra alegremente a Páscoa por mais de 7 dias, fazendo a maior celebração desde os tempos de Salomão. O primeiro ato de santificação, o primeiro ato de adoração dos consagrados, dos que se santificam, é o fim da idolatria. É a mortificação do pecado. A consciência do povo foi nessa direção e eles quebraram ídolos. É interessante como o verso 15 diz: então imolaram o cordeiro. Perceba a ordem que os verbos aparecem aí nos versos 13, 14 e 15. O verso 13 diz que ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a Páscoa. O propósito era esse, o objetivo era esse. No segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que haviam em Jerusalém. Também tiraram os altares
do incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então imolaram. Existe uma sequência importante para a adoração ao Senhor: de santificar-se para só então adorar. Essa sequência de se santificar para só então adorar nos lembra o que está em Isaías 6. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse texto também nos lembra a oferta no altar. Lembram do Sermão da Montanha? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Esse texto também nos lembra da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, um fato que está destacado nesses três textos é que Deus é santo e requer a adoração de corações santos e preparados. O povo, então, quebra os altares e imola o cordeiro da Páscoa. Do verso 15 até o verso 20, nós vemos a regularização da adoração. Os sacerdotes e levitas que estavam relutantes em participar se envergonharam e consagraram-se para retornar às suas funções. Ainda assim, havia uma escassez de sacerdotes purificados. Então, a divisão de responsabilidades com levitas continuou. Eles ajudavam os sacerdotes. O cronista, como sempre, destaca que tudo foi feito conforme prescrito a lei de Moisés. O verso 5 diz como prescrito, o verso 12, segundo a palavra do Senhor, o verso 16, segundo a lei de Moisés, e o verso 18, não como está escrito. Ou seja, a adoração é prescrita pela palavra de Deus, não é como eles quisessem. É importante ter um coração consagrado, é importante ter um coração desejoso, voluntário, alegre, mas precisamos seguir as prescrições do Senhor no que se refere à adoração. Aqui já havia a lei escrita que prescrevia a adoração pública. Hoje, a adoração é por mera conveniência, pelo que agrada as pessoas, pelo que é mais prático ou mais pragmático. Porém, nós aprendemos a partir desse texto que a adoração deve ser conforme o que está escrito, conforme o Senhor prescreveu, conforme Ele ordenou. Nem mais, nem menos. Algumas pessoas, quando ouvem exortações sobre o chamado princípio regulador do culto, pensam: eu devo ser mais zeloso do que todos. E eu quero te lembrar que muitas pessoas foram condenadas por zelo excessivo. Deus não quer o teu zelo. Ele quer o zelo dele. Portanto, esteja certo de que o zelo que você tem pelo culto é um zelo escriturístico e não da tua própria conveniência, do teu agrado ou daquilo que você acha mais certo com relação ao culto público. Muitas pessoas do norte não perceberam que antes de serem autorizadas a comer o cordeiro da Páscoa, o pão sem fermento, tiveram de passar pela purificação pessoal. Ezequias orou por aquele equívoco e Deus os perdoou. Isso também nos traz um ensinamento valioso. Por mais que o povo estivesse vivendo de acordo com uma lei em vários aspectos, eles nunca seriam capazes de adorar perfeitamente. Até na adoração, irmãos, nós carecemos da misericórdia de Deus. A verdade é que nós nunca conseguimos nos preparar suficientemente para o culto ao Senhor. Ele nos receber é sempre um ato de misericórdia. Deus aceitar o nosso culto, aceitar a nossa adoração, é sempre graça da parte de Deus. Nossa adoração não merece ser recebida pelo Senhor. No texto há uma grande tentativa de estar em conformidade. Como prescrito, segundo a palavra do Senhor, segundo a lei de Moisés, não como está escrito. Esse último, no verso 18, está aqui para lembrar que tudo é pela misericórdia. Que, na verdade, nada é por nós mesmos. E é essa graça de Deus, é essa misericórdia a nos receber para adorar, que leva ao último ponto da nossa exposição, o regozijo daqueles que adoravam. Mais uma vez, o cronista enfatiza que a música alegre
foi uma parte importante da celebração. Música essa é introduzida por Ezequias. Se o cronista é o mesmo homem que editou os salmos, como muitos estudiosos apontam, é possível que o conjunto de salmos chamado de Halel egípcio realmente tenham sido compilados para cantarem na celebração anual da Páscoa. Essa coleção de salmos vai do Salmo 113 até o Salmo 118 e era cantado na celebração da Páscoa, sendo o Salmo 114 o mais explícito desses quanto ao assunto da Páscoa. Capítulo 30, verso 26, o cronista afirma que o reinado de Ezequias representou o renascimento dos reinos de Davi e Salomão. Ezequias era um homem justo que era dedicado ao Senhor. Quando Deus os ouviu, cumpriu a petição que Salomão fez na dedicação do templo. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus. Ouve e perdoa. Assim nós aprendemos que no restabelecimento da adoração, Deus convoca os consagrados, os quebrantados, e Ele deseja uma adoração consagrada. Irmãos, em termos do Novo Testamento, 2 aspectos da Páscoa se destacam. Primeiramente, Jesus é o Cordeiro Pascual definitivo, quer por seu próprio corpo e sangue que estabeleceu uma nova aliança. Da mesma maneira que a consagração de Ezequias foi purificada e curada, os cristãos são purificados por seu sacrifício de Páscoa, salvo que o sacrifício de Jesus é a Páscoa definitiva. Em segundo lugar, os benefícios da Páscoa devem ser recebidos por aqueles em favor dos quais o sacrifício é oferecido. O modo de fazer isso é comer o cordeiro sacrificial, que é o motivo pelo qual os cristãos se alimentam dele pela fé em suas reuniões de comunhão. Outro é por meio de uma vida de sinceridade e verdade, com base na analogia dos pães asmos, isso é, os pães não imaculados. Ou seja, viver pela graça e pelos meios de graça. Palavra, sacramentos e oração. E segundo, viver uma vida santa. Por esses meios, os efeitos da Páscoa definitiva de Jesus estão continuamente disponíveis a todo crente. A pergunta que resta para nós, irmãos, é: como está a tua adoração? Como está o teu coração na hora do culto, agora mesmo no sermão? Você se prepara antes de participar do culto? Como é o teu sábado à noite? Como é a tua preparação para o dia do Senhor, para o dia separado para adoração? O temor é algo que nos leva à adoração. Perceba a carta de Ezequias. Crianças muitas vezes eram movidas pelo temor, e nós também somos. Precisamos com reverência temer a Deus e não a homens. A gente aprende também, irmãos, a partir desse texto, que a disciplina de Deus nos leva à adoração, ao arrependimento e ao quebrantamento. Alguns zombaram, fugindo do convite. Outros se arrependeram genuinamente e se voltaram ao Senhor. Esse texto também nos ensina que nós somos consagrados para adorar. Esse texto nos mostra a importância de, antes de vir ao culto no domingo, se preparar para isso. Dormir cedo no sábado, ler a Bíblia, estar bem disposto no horário do sermão, disposto para cantar ao Senhor, arrepender-se dos pecados ao estar na presença de Deus, usar o momento de contrição, porém não apenas, mas antes disso, é preciso nós nos consagrarmos para adorar a Deus. Separar o domingo como dia da adoração faz o culto ao Senhor mais proveitoso para a nossa própria edificação. Quando você viaja, quando você se esforça no domingo, o domingo deixa de ser deleitoso e passa a ser cansativo, de modo que a segunda se torna um fardo. E você se pergunta por que o seu domingo está tão cansativo. Irmãos, esse texto nos ensina ainda que toda a nossa adoração é pela misericórdia. A primeira palavra nossa a Deus quando chegamos a Ele é misericórdia, Senhor. Não merecemos estar na presença de Deus, estar aqui falando sobre a Bíblia, cantando salmos e hinos ao Senhor, orando a Deus, tudo isso é graça. Muitos vêm à igreja orgulhosos de si mesmos, felizes consigo mesmo, e quase como se estivessem vindo para adorar a si mesmos.
Nossa alegria é pela Páscoa. Todo domingo nós celebramos a Páscoa, a salvação, especialmente a ressurreição de Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascual que ressuscitou e que nos libertou da escravidão do pecado. Assim como Ezequias orou por misericórdia, pois o povo não estava devidamente consagrado, precisamos orar antes de vir ao culto. Senhor, tem misericórdia. Recebe nossa adoração por misericórdia. Todo o nosso relacionamento com Deus, irmãos, é pela graça. A graça nos sustenta, a graça nos fortalece, a graça nos anima. Veja mais uma vez o primeiro verso do capítulo. Para que viessem à casa do Senhor. Uma referência ao templo em Jerusalém. Agora, veja o último verso. E a sua oração chegou à santa habitação de Deus, até os céus. A pergunta que fica para nós é: onde é exatamente a casa de Deus? No templo ou no céu? Aqui, irmãos, o cronista nos ensina algo que o povo sabia. Deus não morava literalmente no templo. O templo era um símbolo. Deus é muito maior. Deus é sobre todo o universo, inclusive sobre a Síria. Apesar do que estavam passando naquele momento, Deus é maior do que os céus. Deus é bem maior do que o coronavírus. É maior do que ciclones tropicais. Deus é maior do que pragas de gafanhotos ou qualquer outro desastre natural que possa atormentar e dificultar a reunião da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é um Deus maior do que os céus. Isso nos lembra que uma grande esperança nossa. Haveremos de celebrar um grande banquete celestial. Uma grande ceia com o Senhor nos céus. Lembram da Páscoa do grande banquete? No início da exposição desse sermão? Em Apocalipse, capítulo 19, verso 9, está escrito: Então me falou o anjo, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. Glória a Deus pelo Cordeiro que foi morto e porque podemos celebrar a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor.